Ler a Escritura, 2 Crônicas, capítulo 26, verso 3 e verso 4. Segunda Crônicas, capítulo 26, verso 3 e 4. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Recólia de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Amazias, seu pai. Vamos orar, nós temos vários irmãos também com forte gripe, né? Sabemos que essa gripe é muita mudança de temperatura. Temos vários irmãos enfermos e nós sabemos que logo que ela pega, né? Ela é complicada, né? Dor no corpo, coisa. E temos vários irmãos dessa forma, mas nós temos um Deus que tudo pode, né? Sei que a irmã Isabel está bem ruim, irmão Isael, irmão Estevão, a irmã Cleonice e talvez mais pessoas, né? A irmã Sharon, né? Ela tá fazendo exames agora à tarde, né? A irmã Sharon lá de Rio Grande. Nós vamos colocar cada um desses pedidos, né? E se tem mais alguém também aqui, o irmão Pedro também está um pouco ruim, né? Eu acho que a irmã também teve. E que Deus possa, né? Trazer saúde novamente nos corpos de cada um de nossos irmãos. Soberano Pai, obrigado por mais uma vez estarmos em Tua casa, por mais uma vez nos reunirmos para adorar o Teu nome. Não existe prazer maior do que esse, Pai. Poder adorar o Senhor, o Pai dos Pais, Senhor. Nesse dia tão especial, Senhor, a qual comemorado o Dia dos Pais, embora nós sabemos que o Dia dos Pais não é só hoje, é todos os dias. Mas, Senhor, hoje estamos aqui, Senhor, oferecer homenagem aos nossos pais e aos pais dos pais, que é o Senhor, Pai. Oh, Deus, receba a nossa gratidão, nosso louvor. E agradecemos, Pai, por mais um ano de vida, você ter dado a nossa irmã Nica. Ontem, a irmã Maria, Senhor, esposa do pastor Ciro, minha mãe. E hoje, a irmã Nica, que o Senhor continue guardando, Senhor, as tuas servas, protegendo, Pai, com teus olhos de proteção divina, Senhor. Oh, Deus eterno, também oramos nesse momento, Pai, por cada irmão que está enfermo, Senhor, irmã Isabel, irmão Isael, irmão Estevão, irmã Cleonice, oh Senhor, irmã Sharon, também o nosso líder de cântico, Senhor, que só possa restaurar a sua saúde. Em nome do Senhor Jesus Cristo, colocamos se mais alguém que não foi nomeado o seu nome, mas o Senhor conhece a cada um, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor traga saúde a cada um de teus filhos, ó Pai. Também, Senhor, agradecemos, Pai, pela vida do irmão Adolfo, o Senhor tem guardado ele até aqui, Pai. Tem passado um momento difícil, mas cremos que o Senhor tem guardado, Pai. E que o Senhor continue, Senhor, restaurando a sua saúde, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora abençoa a tua palavra, a qual, Senhor, vamos falar, e que teu Espírito Santo, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, manifestar a tua glória através da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Posso tomar vossos assentos? Nessa ocasião, né, tão especial, nós vamos entrar um pouquinho, falar um pouquinho sobre influência, né? Então, antes de entrarmos à disposição dos irmãos, a mensagem Futuro Lar do Noivo Celestial e da Noiva Terreal. Está ali na secretaria. Então, está à disposição ali dos irmãos. Isso é uma mensagem a qual
você deve ler e remoer, estudar e buscar a direção de Deus também, né? Para você entender que fala sobre o nosso futuro lar, a qual nós cremos que todos nós vamos morarmos lá, né? Aleluia. Mas nós vamos entrar um pouquinho sobre essa escritura. Nós lemos alguma coisa da mensagem influência e vamos falar alguma coisa aqui e puxar um pouquinho as orelhas dos pais, vocês me perdoem, né? Amém? Ah, tá. Mas isso vai ser conforme Deus nos dirige, né? Agora, Uzias, qual nós lemos aqui, em 2 Crônicas 26, foi um dos grandes reis que teve sobre Israel. Ele foi tão grande o reinado de Uzias e foi o que mais perto chegou do reinado de Salomão. Sabemos que não teve nenhum reinado maior que o de Salomão, a não ser o do Senhor Jesus Cristo, né? Mas o do rei Uzias foi o que mais perto chegou do reinado de Salomão. E ele tinha apenas 16 anos quando começou a reinar. E reinou 55 anos. Eu tive dando uma olhada aqui por cima, acho que nenhum rei de Israel reinou tanto tempo como o rei Uzias. Foi um dos reinos mais longos que teve sobre Israel. Começou com 16 anos e reinou 55 anos. Começou com 16, foi até os 71 anos reinando sobre Israel. E agora, nós observarmos no verso 4 de 2 Crônicas 26, a qual nós lemos, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Amazias, seu pai. Ele teve um grande exemplo. E a influência que o pai de Uzias deixou, Uzias procurou a seguir os passos de seu pai. E veja que a Bíblia relata, né? E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Amazias, seu pai. Então ele teve uma boa influência, por isso ele foi um dos grandes reis. Alguém pode dizer, mas no final ele se tornou leproso. Mas quem não tem falha, né? Se você olhar, até Salomão teve, no final do reinado dele também teve falhas. O único que não tem falha é Deus, né? Mas a Bíblia relata, né, que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então ele seguiu o exemplo do seu pai, Amazias, teve uma boa influência. E nós, como pai, nós temos que deixar boas influências aos nossos filhos, né? Não só os pais, a todos nós, né? Todos nós, porque o Nilman Brana diz, essa mensagem influência, alguém está nos observando. Às vezes você pensa que ninguém me observa, alguém te observa. Às vezes eu sei, porque às vezes a gente, às vezes até na vizinhança que te mora, às vezes a gente não tem muito contato com os vizinhos, sim, às vezes quase não se vê, mas eles estão observando. Como eu já falei aqui, né, do senhor que eu trazia aqui para fazer hemodiálise. Eu nunca tinha falado com eles, mas ele sabia quem eu era. E eles queriam, né? Então o Senhor disse, não, eu quero que o pastor me carregue. Eu não quero que o outro me carregue, eu quero que o pastor me carregue. Agora, no momento, é a filha dele que está carregando ele, porque ela trabalhava no Diário Popular e fechou. Então, ela ficou sem serviço.
Então ela que está fazendo esse papel, mas é com muita tristeza que ele me disse. Mas eu queria que o senhor continuasse me carregando. E alguém está nos observando. Às vezes pensa, ninguém me observa, alguém te observa. Alguém está nos observando. E nós temos que deixar boas influências, né? E uma grande mensagem de influência aqui no parágrafo 11, a mesma mensagem que os jovens estudaram. Então, os que estudaram, né, sabem o que nós estamos falando aqui, né? Aqui tinha que trazer um estudo para os pais também da mensagem, né? Não só os jovens estudar ela, né? Mas também os pais, né? Pois bem, este rei Uzias, sendo um filho tão maravilhoso, mas ele tinha um pai piedoso, diz Mombrana. Isso no parágrafo 11 da mensagem de influência. Sua mãe veio de Jerusalém e um pai piedoso que foi rei antes dele. E esse tipo de ensinamento que Uzias recebeu moldou aquele menino. Por isso, embora ele sendo tão jovem, né? Imagina, governar sobre Israel apenas com 16 anos. Mas ele tinha tido uma boa influência, né? E o Mombrana diz, esse tipo de ensinamento mudou aquele menino. Mombrana cita, não vou ler aqui, fala também de Abraão Lincoln, né? E teve uma mãe que educou, que ensinou a ele os princípios bíblicos. Ele foi presidente dos Estados Unidos por 2 vezes, né? Os maiores presidentes que os Estados Unidos teve. Porque teve também uma mãe piedosa. Alguém diz, mas estão falando, hoje é dia dos pais, mas tem muitas mães que às vezes tem que fazer o papel dos dois, né? Muitas das nossas irmãs, muitas vezes tem que fazer o papel dos dois. Graças a Deus, quando também tem um marido, né, que ali um pai, para também que dê um bom exemplo, né? Mas às vezes, quando não tem, as mães tem que fazer o papel dos dois, né? Então, Mombrana diz, esse tipo de ensinamento moldou aquele menino. Então, Uzias, ele se tornou um grande rei porque ele teve um pai e uma mãe piedosa, né? E, Mombrana, eu penso que hoje o nosso grande problema, quanto ao que cremos, ser delinquência juvenil, é uma delinquência paterna. Às vezes nós ficamos dizendo, hoje a juventude é uma delinquência terrível, né? A juventude de hoje, assim falando de modo geral, né? Muitas pessoas dizem que não tem mais conserto. O Mombrana diz, eu penso que hoje nosso grande problema quanto a que cremos ser delinquência juvenil é uma delinquência paterna. Uma delinquência do lar. Porque começa no lar. Muitas pessoas, não, meus filhos aprendem na igreja. Sim, a igreja é o lugar que nós aprendemos. Mas o ensinamento começa no lar, não é na igreja. É no lar que começa. E é lá no lar, né? E o Mombrana diz, há uma delinquência do lar. Nosso povo se afastou das coisas nas quais eles deveriam ter permanecido. E a igreja ficou morna ou fria também. Tem culpa da igreja também. Não só dos lares, não só dos pais. Também a igreja ficou morna e fria. E os filhos foram para o mundo. E a pior coisa que tem é uma coisa morna, né? E a igreja ficou morna. Ou fria das coisas de Deus. E os filhos foram para o mundo. A Bíblia diz que nós devemos ser fervorosos no espírito. Nós temos que estar fervendo no espírito. Temos que estar aquele fervor dentro de nós. É dia de culto e dá uma alegria, não aquele peso. Culto de novo.
mas sermos fervorosos no Espírito. E uma obra da igreja ficou morna e fria. E a delinquência paternal, delinquência no lar, isso dá para entrar em vários assuntos nisso, né? Às vezes os lares estão todos de forma que não deveria estar, né? E é brigas, contendas e coisas, isso tudo na frente dos filhos. Que tipo de filho vai ter no futuro? Pessoa revoltada? Propício ir para onde? Se você pegar aí um drogado na rua, vai ver que tipo de lar eles tiveram. Eram lares revoltados, porque ali era briga entre os pais separados e coisas assim, né? Então, porque há tanta delinquência juvenil hoje? Porque a delinquência paternal, delinquência do lar, às vezes os pais não medem as palavras, né? Problema todos têm. Quem não tem problemas, né? Mas às vezes na frente dos filhos falam coisas que não devem, às vezes falam de irmãos, falam de ministério, tudo na frente dos filhos, depois os filhos veem aquilo, como é que depois vai ter respeito, né? Por ministério, como vai ter respeito pelos irmãos, e aí a coisa fica complicada depois, né? Mas as pessoas hoje em dia não pensam na frente, pensam só no momento. Não pensam no futuro. E nós devemos pensar no futuro, né? No futuro dos nossos filhos, no futuro da igreja. Todos nós devemos pensar. Às vezes nós tornamos individualista, né? E pensamos só em nós. Mas não podemos pensar só em nós, temos que pensar no futuro. E a igreja tem que ter um futuro. E quem vai ser o futuro da igreja? São nossas crianças. Aqui estão os menininhos, são os futuros da igreja. Se Jesus tardar, serão futuros diáconos, futuros dirigentes de cântico, futuros músicos. Então, cada pai tem que ter essa responsabilidade. Desde pequeno, ensinar no caminho correto. Desde pequeno, já procurar envolver nas coisas de Deus. Colocar numa aula de música. Preparar eles para o futuro. Isso depende dos pais. Mas eles preferem outros lugares do que nas coisas de Deus, né? E depois tem consequências. E consequências amargas. Mas, por causa, às vezes, delinquência do lar, delinquência paternal. E às vezes, também delinquência da própria igreja. Como diz uma a igreja fica morna ou fria, não tem mais aquele amor uns pelos outros. E isso acaba também, né? Refletindo também. Então, isso é algo, é uma culpa, às vezes, de todos, né? De um conjunto. Mas vamos lá, né? Vamos continuar aqui a leitura. Bom, eu penso que muitas vezes são os pais que se distanciam. Se distanciam de quê? Se distanciam de Deus. E às vezes depois querem, não, o filho, eu quero te ver. Eu quero ver você louvando a Deus, eu quero ver, mas só diz, mas eles estão distanciados. Que exemplo, tá? A nossa atitude fala muito mais alto que as nossas palavras. Vamos continua. Sei que às vezes também as escolas, e sabemos que as escolas hoje a coisa não está fácil. É um rio Nilo, né? Cheio de crocodilos. Por isso que eles têm que ter uma boa sementinha dentro deles. E sabe qual é a idade de colocar essa sementinha?
É desde o tempo que estão na gestação até os 5 anos. Eles aprendem ali que eles vão ser para o futuro. Sei que às vezes são as escolas. E as escolas hoje em dia é coisa, como nós falamos, né? E coisas. E eu vou ler conforme está escrito aqui. E a escola dominical, como que por meia hora ou uma hora no domingo, a escola bíblica, né, na igreja, é apenas meia hora ou uma hora no domingo, né? Isso que tem. E o mundo tem as crianças o resto da semana. A escolinha é meia hora, uma hora, né? É o tempo que dá para ter, não tem como ser mais, né? Mas o mundo tem as crianças o resto da semana. Todos os dias da semana, né? De segunda a sexta, 4 horas numa sala de aula e às vezes até mais, né? E a escolinha é uma meia hora ou uma hora. E às vezes, embora que é só meia hora ou uma hora, às vezes, muitos pais falham nisso, né? Não traz os filhos. Mas no colégio leva. No colégio não falta. Então, que tipo de criação está tendo? Que tipo de semente está sendo colocado? E às vezes, deixa eu falar um pouco mais claro, né? Não adianta ficar fazendo ronda e é melhor ir direta, né? E às vezes, ainda que é só meia hora, uma hora, vê um monte de defeito, né? Quando é as coisas da igreja, vê um monte de defeito. Na escola, lá no colégio, não tem defeito, né? Às vezes é uma professora lá toda pintada, toda com espírito de lésbica. Homens dando aula com espírito de gay. E tá tudo bem. Aí na igreja, quando é alguém que... Todos nós temos falhas, mas é alguém que está procurando, né? Aí acha um monte de defeito. Eu já vi isso, não foi aqui que aconteceu, mas já me falaram. Isso não foi aqui na igreja de Pelotas. De uma mãe dizer, não vou, quando foi tirado, né, a escolinha. Antes a escolinha era com todo mundo junto. Isso aconteceu lá em Rio Grande. E foi feita a escolinha numa peça separada. E a mãe, não vou deixar meu filho lá, não sei o que está acontecendo. Foi engraçado, na escola deixa, né? Com alguém que nem conhece. Passa a semana na escola. Aí com o irmão, ali na escolinha, não vou deixar meu filho lá, eu não sei o que está acontecendo lá. Meia hora, uma hora, né? Aí depois acontece coisas, não sabe por quê, né? Isso aconteceu. Não estou falando de algo que me contaram. Isso é algo que eu vivi, né? Não foi aqui, irmãos, tá? Você não pode pensar, quem será, né? Então, vamos continuar a escritura aqui, né? A escola dominical, meia hora, uma hora no domingo. E o mundo tem as crianças essa semana e ensina mais... Me ensina tantas coisas, né? Por muitas e muitas vezes a professora tem uma pequena publicação trimestral na qual ela ensina, enquanto pinta os lábios, arruma o cabelo, falando da escola lá fora, né? E deixa as crianças fazerem o que podem, fazer o que querem, né? E então, quando volto para casa, mas no colégio você tem que deixar eles ir. Temos que educar eles também para profissionalmente, eles têm que estudar, né? Para ser alguém no dia de amanhã, isso temos que fazer. Mas então em casa, quando elas vêm para casa, depois da escola, não recebe nenhum treinamento cristão. Deveria ter um treinamento cristão quando volta para casa, para tirar aquele mal, né, que aprendeu lá no colégio. Aqueles espíritos, né, que estavam rondando lá no colégio, né?
Mas a mãe está em algum lugar, numa festa, e o pai está na pista de boliche, e a irmã está com alguém, e a irmã daquela criança com alguém em um carro modificado por aí. E aqui está, você vem? O quê? Para onde vamos? Você somente é terrível. E então encontramos todas essas coisas juntos. Júnior sai, anda para cima e para baixo na rua em sua motocicleta. E alguns deles estão jogando golfe, outros jogando sinuca, e é simplesmente algo mais para entretenimento. E a igreja é deixado de lado. E a igreja é deixado de lado. Né? Para as outras coisas, tudo tem tempo. Mas para Deus, não há tempo. A qual a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Vá aos lares hoje. Olha o que o Bombrand diz aqui. Eu tenho ido a lares cristãos, quando eles abrem a geladeira, está cheia de latas de cerveja. Graças a Deus eu nunca vi isso, né? Que nossos irmãos, né? Mas Bombrand citando. Eu tenho ido a lares cristãos, quando eles abrem a geladeira, está cheia de latas de cerveja. E supostamente, porque é supostamente, é um lar cristão. Suposto, porque na verdade, o que tem de cristão, né? Cristãos, não brinque com esta coisa. Temos negociado o altar de oração, a moda antiga do lar, e feito dele uma mesa de cartas. Isto é o que leva seus filhos a virarem jovens delinquentes. Não é delinquência juvenil, é delinquência paternal. Seus pais ensinassem os filhos e vissem onde estão, cuidasse deles, porque cabe aos pais cuidar, né? Hoje em dia é tecnologia, internet, e nada contra você deixar seu filho em algumas coisas na internet, mas você tem que saber aonde está. Às vezes para se ver ali, para ver ele, deixar a mãe quieta ou o pai quieto, e aí deixa eles olhar o que eles quiserem. Isso, o pai é responsável. Os pais são responsáveis por isso. Tem que vigiar o que é que está vendo. O que é que estão olhando, né? Isso cabe aos pais. Então, Mombrana diz: de delinquência paternal, se os pais ensinassem os filhos e visse onde estão, com quem estão acompanhados. E às vezes tem mais companheirismo com mundanos do que com cristão. Às vezes nos cristãos, os cristãos tudo tem defeito. E bonzinho é os de lá de fora. Isso mostra que tem um espírito errado ali. Se com os cristãos já tem que observar, imagina com os de fora. Mas é preferível que ele esteja com os cristãos do que com os lá de fora. Então, se os pais ensinassem os filhos e vissem onde estão, cuidassem deles, não estariam como está a coisa hoje. Esse é o mensagem, o pródigo, parágrafo 41, se depois algum irmão quiser ler, para ver se eu li na íntegra, né? Mensagem pródigo 41. Eu li. E a outra que eu estava lendo é a mensagem influência, que é o qual vamos voltar para ela de novo, no parágrafo 13. E encontramos que este menino Uzias, todos esses pais piedosos, o pai e mãe que ele tinha, piedoso, e ele fez o que era certo. Uzias fez o que era certo, porque tinha um pai e uma mãe piedosa. Quando foi feito rei, quando tinha 16 anos, ele ignorou toda a política e as opiniões populares da sua época e serviu a Deus com reverência. E isso fez dele um verdadeiro rei. Ignorar a política e a opinião moderna e servir a Deus com reverência.
Isso foi muito bom. E Deus o abençoou o seu reino, que era tão grande que se aproximava o de Salomão. E Salomão teve o maior reino que já existiu, mas este menino se assemelhava a de Salomão em seu reino. E assim nos damos conta que esse jovem queria permanecer com os princípios do que Deus disse. Ele guardou suas leis. Uzias não se desviou nem para a direita nem para a esquerda, ele permaneceu correto com o que a palavra dizia. Por quê? Ele foi ensinado daquela forma. E Deus honrou e abençoou em tudo que ele fez. Veja, seu reino foi um reino próspero. Ele prosperou e foi em frente. Qual pai não gostaria que o seu filho fosse próspero? Então, ensine o que é correto. Seja um exemplo. Seja uma influência para o seu filho, para a sua filha. Nós devemos termos essa influência. Eu lembro daquela história que o Mombrana conta, né, daquele pai, que ele gostava de tomar uns tragos no bar. Só que não queria que seu filho soubesse. Ele não queria que seu filho, no dia de amanhã, fosse um bêbado. Então ele saía sempre escondido, para que seu filho não soubesse aonde seu pai ia. E era um dia, tinha nevado, estava ali a neve alta, e aquele pai não se aguentou, teve que ir para o bar. Mas deixou o filho em casa, e disse: meu filho, você fica aqui, o papai vai dar uma volta. E quando ele estava lá no bar, os seus amigos, colegas, alguém pega a mão dele. E ele olha, era o seu filho. Meu filho, o que você está fazendo aqui? Papai te falou que era para ficar em casa. Como é que tu soube que eu estava aqui? Ele disse: papai, foi fácil. Eu segui seus passos na neve. Eu vi onde eu fui seguindo os seus passos me trouxe aqui. Aquele pai não queria que o seu filho visse seu pai daquela forma, mas ele não deu exemplo. Ele achou que dizer para o seu filho não ficar em casa, e o filho nunca descobriu onde seu pai ia, mas um dia o filho seguiu os passos. E foi parar onde? Dentro de um bar. E aí depois, que moral um pai desse teria depois para repreender seu filho? Que moral um pai desse teria para dizer para seu filho que aquilo era errado? Porque se você está fazendo algo que é errado, que moral você tem para dizer para o outro que aquilo é errado? Que você está naquele erro. Que moral tem? Não tem moral nenhuma. Por quê? Pode até dizer: ó, meu filho, você não deve fazer isso que o papai está fazendo. Mas está dando exemplo. Está dando exemplos, né? Então, nós temos que saber, irmãos, que nós somos exemplo para os nossos. Alguém está nos observando. Alguém está nos vendo. Mas falando aqui do rei Uzias, né? E Deus honrou e abençoou em tudo que ele fez, ele prosperou e foi em frente. Que exemplo ele era para qualquer jovem. Veja, Uzias seguiu o exemplo de quem? Seu pai Amazias. E Uzias já estava servindo de exemplo para quem? Para o rei Isaías, para o profeta Isaías. Para ver, alguém sempre está observando. Que exemplo é esse para qualquer jovem? E eu penso que se tivéssemos pessoas hoje, nossas igrejas que se dizem cristã, se elas se abstivessem das coisas do mundo e vivessem esse tipo de vida, isso influenciaria os cristãos mais jovens a fazê-lo também o que é correto. Mas hoje, quando baixam a guarda e bebem e fumam e se comportam mal e ainda tentam manter sua confissão como cristãos,
Isso coloca uma pedra de tropeço no caminho de outras pessoas e torna tudo muito difícil. Torna tudo muito mais difícil. Se torna uma pedra de tropeço, né? Você é uma carta ambulante. Todos nós somos uma carta, né? Nós devemos ser uma Bíblia ambulante. Uma Bíblia andando em dois pés. Cristo em você. Você deve ser a palavra ambulante de Deus. E se você professa ser um cristão e não o é, sua influência, o que você está influenciando fará com que você tenha que dar conta de muitas almas que você desviou através da sua má influência, apartando-as de Cristo naquele dia do juízo. Isso servirá de má influência para muitos, mas que possamos ser boas influências, né? Especialmente vocês que dizem ser cristãos. Separe-se das coisas do mundo, não tenha nada a ver com o mundo. Afaste-se dele, porque alguma pessoa está observando você. Alguém está te observando. E você não só enviará a si mesmo para lá, mas também os levará para o lugar mau. E terá que responder por sua influência. Por exemplo, o pai diz: meu filho, eu quero que você vá no culto. Mas ele não vai. Que influência está dando, né? Que influência está dando? Meu filho, eu quero ver você lá louvando a Deus na igreja. Mas e ele não louva? Que influência está dando, né? Nós somos carta escrita e lida por todos, né? Eu lembro daquela jovenzinha que foi levada de Israel, quando os sírios estiveram em batalha contra os israelitas, e foi levada aquela jovenzinha para uma terra distante, para uma terra a qual servia a outros deuses, estava lá como serva, como escrava naquela casa. Foi levada para a casa ali do grande general Naamã. O grande general. Mas mesmo ela sendo levada escrava, ela dava um bom exemplo naquela casa. E um dia ela observou, porque ali aquele general era leproso, só que ficava escondido embaixo da sua vestimenta, da sua capa, dos seus escudos, né? Um general, imagina quanta coisa, não, escudos e coisas, né? E mais um dia, ele em sua casa observou que ele era leproso. Se ela não fosse uma genuína cristã, e ela pensava: bem feito, se o homem não me trouxe aqui como para servir de escravo aqui, num país estranho, longe da minha família. Mas o que ela fez? Ela foi lá, sua senhora, a esposa do general, e disse: oxalá que o meu senhor estivesse com um profeta de Deus que está em Israel, em Samaria. Oxalá que estivesse lá. Ele seria curado da sua lepra. E veja que o exemplo daquela menina era tão forte, ela tinha um tão bom testemunho, que a sua senhora falou para o seu esposo, para o general, e eles acreditaram. Veja, eles acreditaram num escravo. Mas cadê o exemplo daquela menina? Se ela tivesse um mau exemplo, fosse uma revoltada, você acha que eles iam dar bola para o que ela falou? Uma israelita, que era inimiga dos sírios? Mas, e aí o general foi ao rei sírios, pediu permissão, pediu uma carta, para ir até o rei de Israel, para que o homem de Deus orasse por ele. Para ficar do exemplo daquela menina. Veja a influência daquela menina naquela casa.
Às vezes nós pensamos que ninguém, como eu já falei, ninguém está nos vendo, mas você pode ser uma influência no seu trabalho. Você pode ser uma influência onde você estiver. Na escola, seja onde for, com a da sua atitude, né? E ali você sabe a história que aconteceu, né? Aquele general foi até Israel, era uma humilhação para eles, era o inimigo. Foi até o rei, porque não sabia onde ir, né? Foi até o rei, trazendo uma carta do rei sírio. O rei de Israel olhou aqui aquela carta, mas sou eu Deus para curar esse homem? Aí um servo dele disse, não, mas tem o profeta Eliseu, mande ele lá, que ele ficará bom. E lá foi, né? Você sabe o que aconteceu, né? O profeta mandou esse mergulhar 7 vezes no Jordão e ficou só daquela lepra. Então nós podemos, Mombrana diz, nós teremos que responder por nossa influência. Que tipo de influência nós estamos dando? Alguém pode dizer, mas eu sempre dei um bom testemunho, e eu sei do fulano, sempre deu um bom testemunho, pai e mãe deram um bom testemunho, os filhos se afastaram igual. Você lembra daquela mãe que o Mombrana conta? Que era uma genuína cristã, e ela ia para a igreja, seus filhos iam para as festas. E eles iam para a madrugada, para as noitadas, mas quando eles regressavam, lá estava aquela mãe orando, intercedendo por eles, orando. Parecia que as orações daquela mãe não serviam de nada. Parecia que a influência que ela dava não servia de nada. Parecia que o bom testemunho que ela tinha não servia de nada. Mas depois chegou um certo tempo, ela ficou velhinha, faleceu, se foi. Mas um dia aqueles rapazes, passando onde era o quartinho daquela mãe onde ela orava por eles. Quando eles chegavam, às vezes tarde da noite, na madrugada, ali estava ela orando. E um olhou para o outro. O que você lembra? O que você lembra desse quartinho aqui? E o outro disse, eu lembro de mamãe orando por nós. Aquela mãe não estava mais ali para ver, mas a influência dela estava ali ainda. A influência que ela deu estava ali ainda. Eu lembro de mamãe orando por nós. Ela não ficava esperando eles, dizendo que vocês tinham que fazer isso e aquilo, bater boca. Tem gente que acha que tudo resolve no bater boca, né? Não, seu exemplo, influência, isso vale muito mais alto. Suas atitudes. E aqueles rapazes olharam um ao outro, o que lembra? O que você lembra dessa cena? Eu lembro de mamãe orando. Ela não estava lá reclamando, quando eles chegavam, não estava lá xingando eles. O que vocês tinham que de novo? Você sabe que me deixa preocupar, não? Ela não dizia nada, mas estava orando. Estava intercedendo por eles. E ali naquele momento, os dois dobraram seus joelhos. Queremos o Deus de uma mãe. Aleluia. E às vezes nós pensamos, mas parece que não adianta. Parece que não adianta dar um bom exemplo, assim, do fulano, da ciclano, que deram, sempre foram genuínos cristãos, deram o exemplo e os filhos se afastaram. Mas se você deixou umas boas pegadas, um dia eles vão seguir essas pegadas. O que aconteceu com aqueles rapazes? A mamãe já não estava mais ali, mas a influência dela continuava. E que possamos deixar bons exemplos, né? Bons exemplos. Mas como disse Mombrana, isso é para os pais, isso é no lar, isso serve para a igreja, serve para todos, né? Isso todos nós devemos darmos bons exemplos. Bons exemplos. Aleluia. Porque nós somos carta ambulante, né? Como o Mombrana diz, né?
E nós teremos que responder por nossa influência. Que influência nós estamos deixando, né? Ouça, jovem moço, aqui nesta tarde. Jovem moça. Assim que você sai de sob a influência cristã, você está em maus lençóis. Vocês que são mais jovens, sigam as boas influências. Nunca as más influências, mas as boas influências. As boas influências. Se você sair de sobre a influência cristã, você está em maus lençóis. Você está no seu caminho de volta, bem certo. Lembre-se, assim que você sai de sobre a influência do Espírito Santo, eu não me importo quem o rapaz é ou quem a garota é. Se eles não estão salvos, mantenha-se longe deles. Cuidado com as amizades, né? Se eles não são salvos, mantenham longe deles. Isto é exatamente correto. E os homens, vocês também, alguém disse, bem, eu posso ir para o bar com um camarada. Eu posso beber uma Coca-Cola. Enquanto ele bebe cerveja e uísque. E sair e ser a mesma pessoa. Mombrana diz, eu duvido disso. Eu duvido disso. Você pode ter uma boa intenção. Não, eu vou lá com ele para acompanhar ele, mas enquanto ele bebe o que ele quiser beber lá, eu não vou participar disso. Mas aquele espírito vai te atingir. Eu duvido disso, diz Mombrana. Correto? A Bíblia diz, fuja da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Fique fora da terra do inimigo. O velho tobogã é tão escorregadio. O tobogã, você se movimenta de uma só vez e antes que você perceba, você foi rampa abaixo. E depois de resbalar, ninguém segura mais, né? Um tobogã que escorregar, né? Molhado. Depois de embalar, não para lá embaixo só, né? E uma do tobogã, você se movimenta de uma só vez e antes que você perceba, você foi rampa abaixo. Então nós temos que cuidarmos o que nós estamos influenciando. Você pai, você mãe e todos nós, né, da igreja temos esse compromisso. Dar bons testemunhos. Nunca falar mal de ninguém na frente dos irmãos, dos filhos, né? Eu lembro quando eu era criança, e criança faz coisa de criança. Quem não sabe disso, né? E se na igreja, né, fizesse alguma coisa que não fosse repreendido por um diácono, mas Deus o livre se eu chegasse em casa e dissesse, olha, pai, o diácono me repreendeu. Aí sim que havia repreensão, né? Mas hoje em dia, se o diácono repreende uma criança, a criança faz queixa para o pai ou para a mãe e dá escritório depois, né? Mas onde é que estão os princípios bíblicos? E aí o filho vê, né? Se ele me repreender de novo, conta para a mãe. Se ele me repreender de novo, conta para o pai. O pai vai lá tirar satisfação. Eu faço o que eu quero agora. O problema é de quem? Dos pais. Mas Deus o livre. Mas sempre fui ensinado a respeitar os policiais da igreja, mesmo sendo... Eu podia... eu sou filho do pastor. O pastor está maior grau que os diáconos, então eu posso fazer o que eu quero. Não mesmo. Tinha que respeitar também, conforme os outros respeitavam. E era um bibliaço, né, que levava na cabeça, né? Mas aí que eu tá rindo lá, porque ele levou muita Bíblia na cabeça, né? Chegava a doer, e doía mesmo. Foi? O Molori só em olhar para ele mas tinha respeito.
Mormélio, quem lembra do Mormélio? É só olhar para ele olhar para a gente e pronto. E aí de os filhos que fossem se queixar pro pai e pra mãe ainda, né? Aí a coisa ficava mais preta ainda, né? Mas hoje a coisa é tão diferente, às vezes falo dos diáconos, falo dos filhos, falo do pastor, falo do fulano, falo do ciclano. Vocês vão respeitar alguém depois? Não vou respeitar ninguém. Porque cada influência que foi dada. Mas que possamos, né, ter dar esse bom exemplo sempre, né? Não estou dizendo que aconteça isso aqui. Isso é só uma advertência que serve para mim também, serve para todos nós. Mas é apenas uma advertência, né? E lembrando essa mensagem influência, se você não tenha, pega. Se tenha, leia. Eu resumi aqui 3, 4 parágrafos, mas aqui tem muitos parágrafos que o Mombrana fala sobre isso. Nós somos exemplos, e nós como pais, irmãos, nós temos que deixar um bom legado a nossos filhos. Porque eles aprendem mais vendo o que nós fizemos do que nós falamos. A gente aprende muito mais, a criança aprende muito mais daquilo que ela vê. Você sabe como é que eu aprendi a dirigir carro? Nunca ninguém me disse, olha, aqui é a embreagem, aqui é o freio, aqui é o acelerador, aqui é as marchas. Primeiro você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas eu desde pequenininho, eu entrava no carro, eu não cuidava muito do trânsito, eu cuidava do que o meu pai estava fazendo para dirigir. Um dia que eu fui pegar um carro, eu peguei sozinho, ninguém estava comigo. Eu só fiz o que o pai fazia, pronto. O carro saiu andando. Fui fazer o que o pai fazia. Deu certo. Mas porque aprende muito mais às vezes do que tem pessoas que às vezes, né, o instrutor fala, mas a pessoa não aprende nunca. Por quê? A pessoa tem dificuldade de observar o que estão fazendo. Esse é um bom conselho para quem quer aprender a dirigir, né? Você desde pequeno cuida como é que o seu pai dirige. Depois, quando chegar à idade, você pega o carro e sai andando normal. Por quê? É só fazer o que você viu. E dá certo, né? E agora, se um pai dá um bom exemplo, né? Aquele filho vai seguir aquele exemplo. Ele vai ser uma bênção como foi Uzias, né? E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Está ali, né? Escritura. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Conforme a tudo que fizera Amazias, seu pai. E foi um ótimo rei, né? Teve as suas falhas? Teve. Qual pai que não tem falha? Qual mãe que não tem falha? Qual filho que não tem falha? Qual marido que não tem falha? Qual esposa que não tem falha? Todos temos falhas. Qual pastor que não tem falha? Qual irmão que não tem falha? Todos temos falha. Mas que possamos deixar uma boa influência. Amém? Vamos orar, o horário já passou tão depressa, né? E nós podíamos entrar mais a fundo em muitas coisas, mas não quero judiar muito, né? Mas que possamos dar bons exemplos, irmãos. Como aquela irmãzinha, né? Bom exemplo. Como aquela irmã também, né? Que tinha seu marido bêbado. Ela ganhou seu marido, não foi com palavras. Mas o exemplo que ela deixou. A forma que ela se conduzia. Tem gente que acha que resolve as coisas tudo com briga, com ira. Isso não resolve nada, isso traz mais revolta. Não é abaixo de laço que você mantém seu filho, é conversando, dialogando, mostrando o que é certo, o que é errado. Não é batendo, espancando que vai resolver. Isso não resolve nada, deixa mais revoltado ainda. É você dando um bom exemplo e explicando o que é certo, o que é errado, com amor, como nós ouvimos na live de sexta-feira, né? Creio que se os seus irmãos não viram aquela live, bote para ver. Como é a maneira, né? De
E você ser um bom exemplo para os seus filhos, como criar os seus filhos. Não adianta esse negócio aí embaixo de laço, por imposição. Como eu conheci pessoas que, até eles falaram isso na live, mas não é porque falaram na live, mas eu conheci pessoas que faziam isso. Se o filho fazia uma arte, qual era o castigo? O castigo é ficar lendo a Bíblia a tarde toda. O castigo é ficar lendo a mensagem o dia todo. Isso é castigo que se dá para um filho? Ele vai pegar aquilo como uma coisa ruim. Tem que ser um prazer ler a palavra. Tem que ser um prazer ler a mensagem. Mas aí os pais, às vezes, de castigo, tá de castigo, vai ficar lá lendo a tarde toda a Bíblia. Ele vai pegar aquilo o quê? A coisa ruim. Para ler a Bíblia é ruim. Então, toda vez que eu estou de castigo, eu tenho que ler a Bíblia. Tem que ser um prazer. Eu sei que tem pessoas que criticam até a forma que a gente age, às vezes com a juventude, dos estudos da mensagem. Eu já ouvi pessoas dizendo, para que isso? Dá premiação para eles estudarem a mensagem. Mas eu quero que eles liguem a coisa boa, é estudar a mensagem. Tem pessoas que são contra. Para que dar premiação para estudar a mensagem? Isso é um dever do cristão. Mas que eles liguem isso a coisas boas. Não a coisas ruins. Ficar de castigo lá. O castigo é ficar lendo a mensagem. Tem que ser um prazer para ele ou para ela ler a mensagem. Tem que ser um prazer para ele ou para ela ler a Bíblia. Não um castigo. Porque para o cristão não é um castigo ler a palavra. Para o cristão, isso é vida. Isso é gozo, isso é alegria. Ler a palavra de Deus. Ter o privilégio de ler o que o meu pai está dizendo aqui. Aleluias. Vamos orar, senão eu vou começar a pregar de novo. Vamos colocar em pé quem pode.